Meu nome é Diego, e sou médico legista há mais de 15 anos. Ao longo da minha carreira, vi coisas que fariam qualquer pessoa perder o sono. Já analisei corpos de vítimas de crimes brutais, corpos irreconhecíveis após acidentes, corpos em decomposição avançada. Nada mais me abalava. Eu me considerava blindado para o horror. Pelo menos, até aquela noite. Era por volta das 2 da manhã quando recebi um chamado urgente no necrotério. A polícia havia trazido o corpo de um homem diretamente da prisão de segurança máxima. Assim que ouvi o nome, senti um frio na espinha: Ricardo. Ele não era um preso comum. Ricardo foi um dos piores assassinos em série do país. Durante anos, torturou e matou vítimas de forma meticulosa. Nunca houve um padrão claro entre suas vítimas. Homens, mulheres, jovens, idosos. O que os unia era o terror pelo qual passaram antes da morte. Ele gostava de brincar com o sofrimento. Algumas vítimas foram encontradas sem os olhos, outras com a boca costurada. Nunca revelou seus motivos. Nunca demonstrou remorso. No tribunal, limitou-se a observar os promotores com um sorriso discreto. Pegou prisão perpétua e passou anos isolado, até que naquela noite, foi encontrado morto em sua cela. A causa oficial da morte? Suicídio. De acordo com os documentos, ele se enforcou com o lençol da própria cama. Mas quando o corpo chegou até mim, algo me dizia que não era tão simples assim. Os policiais que trouxeram o cadáver estavam estranhamente calados. Não era comum ver oficiais tão sérios quando um criminoso como Ricardo morria. Alguns pareciam aliviados. Coloquei minhas luvas, respirei fundo e comecei a inspeção. A primeira coisa que me chamou a atenção foi o estado do lençol usado para o enforcamento. Ele estava encharcado com algo além de sangue. Um resíduo escuro, oleoso, que emitia um cheiro químico estranho. Toquei levemente e senti a textura pegajosa. Fiz uma anotação mental para pedir um exame laboratorial. Depois, examinei o pescoço do cadáver. A marca da asfixia não era uniforme. Normalmente, quando alguém se enforca, a marca fica bem definida, envolvendo o pescoço de maneira simétrica. Mas ali, as marcas eram irregulares, como se algo tivesse apertado de maneira desigual. Fui descendo pelo corpo e notei algo ainda mais estranho. Os dedos das mãos apresentavam pequenos cortes, como se ele tivesse tentado se defender. Como isso era possível? Ele estava sozinho na cela. Como teria se ferido antes de morrer? Foi então que abri a cavidade torácica. E meu sangue gelou. O coração dele não estava lá. Por um momento, congelei. Pisquei várias vezes, como se aquilo pudesse ser um erro da minha visão. Mas não era. O órgão simplesmente não estava lá. E pior, a remoção não foi feita cirurgicamente. O espaço onde o coração deveria estar parecia ter sido rasgado, não cortado com precisão. Tentei raciocinar. Como aquilo era possível? Nenhum documento indicava que ele passou por algum tipo de procedimento médico antes da morte. Nenhum sinal de que algo assim havia sido registrado. Minha mente começou a correr por todas as possibilidades. Havia duas explicações: ou alguém dentro da prisão o matou e retirou o coração de maneira brutal, ou não. A segunda hipótese era absurda. Decidi pedir exames toxicológicos imediatos. Também solicitei uma análise química da substância encontrada no lençol. Enquanto esperava os resultados, fui conversar com o diretor da penitenciária. Ele me recebeu em seu escritório, visivelmente desconfortável. Ricardo Souza estava em confinamento total. Nenhum contato com outros detentos. Nenhum problema registrado. Sua voz era firme, mas seus olhos não me encaravam diretamente. Então como você explica isso? Perguntei, mostrando as fotos do tórax aberto, sem coração. O diretor ficou em silêncio por um momento, depois suspirou pesadamente. As câmeras da cela dele estavam desligadas naquela noite. Um problema técnico. Senti um arrepio percorrer minha espinha. Você tem ideia do que isso significa? Ele assentiu lentamente. Significa que alguém dentro da prisão queria que ele desaparecesse. A revelação confirmou minhas suspeitas. Ricardo Souza não se matou. Ele foi executado. Nos dias seguintes, os exames laboratoriais trouxeram novas revelações aterrorizantes. A substância no lençol era um sedativo altamente potente,
capaz de paralisar os músculos da vítima sem deixá-la inconsciente imediatamente. O mesmo composto foi encontrado na corrente sanguínea de Ricardo. Isso significava que ele foi drogado antes de morrer. E mais, a necropsia revelou que seu coração foi removido quando ele ainda estava vivo. Meu estômago revirou. Quem faria algo assim? Guardas? Outros detentos? Ou algo ainda mais organizado? Levei os resultados ao delegado responsável pelo caso. Ele permaneceu em silêncio por um longo tempo, encarando os laudos. Então, finalmente, murmurou: "Isso nunca aconteceu." Eu entendi o recado. A morte de Ricardo Souza não deveria ser investigada. Alguém poderoso queria esse caso encerrado. Na semana seguinte, um relatório oficial foi publicado: suicídio por enforcamento. Nenhuma menção ao coração desaparecido, aos cortes nos dedos, à substância sedativa. Tudo foi encoberto. E eu? Eu segui em frente. Pelo menos, foi o que tentei fazer. Mas a verdade é que, todas as noites, antes de dormir, eu me lembro do que vi. Eu lembro daquilo que faltava dentro daquele corpo. E me pergunto, quem pode ter feito isso? E pior, quantas outras mortes foram silenciadas da mesma forma? Meu nome é Henrique e sou médico há mais de 20 anos. Durante todo esse tempo, já vi e fiz de tudo. Corpos mutilados, vítimas de crimes cruéis, cadáveres que passaram dias expostos ao sol até serem encontrados. A morte, para mim, sempre foi um mistério a ser desvendado, uma resposta esperando para ser escrita em um laudo. Sempre me considerei uma pessoa cética, lógica, guiada pela ciência e pelo método. Mas há algo que a ciência não conseguiu me explicar. Um caso que, mesmo depois de tantos anos, me faz sentir calafrios sempre que lembro daquela noite. Uma noite que me fez questionar tudo em que eu acreditava. Era uma madrugada fria e silenciosa. Eu já havia terminado meu expediente, mas um caso urgente chegou à mesa. Meus colegas haviam ido embora, e só restavam eu e o vigia noturno, que passava mais tempo dormindo em sua cadeira do que patrulhando os corredores. O corpo chegou pouco depois da meia-noite, trazido pela polícia. Um homem de 40 e poucos anos, encontrado morto em seu apartamento. Nenhum sinal aparente de violência, nenhuma testemunha, nenhuma explicação imediata. Aparentemente, ele simplesmente morreu. A primeira coisa que me incomodou foi sua expressão. Já examinei incontáveis corpos ao longo dos anos, mas nunca vi algo assim. Seu rosto estava congelado em uma máscara de puro terror. Seus músculos estavam rígidos, os olhos arregalados, como se, no momento da morte, ele tivesse visto algo inimaginável. Aquilo me deu um leve desconforto, mas continuei meu trabalho. Retirei o lençol, fiz uma análise visual inicial, sem perder tempo, comecei a necropsia. A primeira incisão foi feita no tórax, abrindo o corpo para examinar os órgãos internos. O coração estava ligeiramente dilatado, mas sem sinais claros de um ataque cardíaco. Os pulmões estavam enrijecidos, como se ele tivesse sofrido algum tipo de sufocamento parcial. Mas não havia marcas no pescoço, nem sinais de estrangulamento. Tudo parecia contraditório. E então, foi quando ouvi. Era um som baixo, distante, vindo do fundo do necrotério. Um arranhão leve, como unhas deslizando sobre metal. Parei por um instante, segurando o bisturi no ar. Meu cérebro racionalizou na hora. Talvez fosse apenas um rato, ou o som do prédio velho se acomodando. Balancei a cabeça e continuei. Quando retirei o estômago para análise, algo incomum chamou minha atenção. Havia pequenas lacerações na parede interna, como se ele tivesse ingerido algo corrosivo. Mas o exame toxicológico não apontava veneno. A coisa mais perturbadora era que as lacerações pareciam vir de dentro para fora. Como se algo dentro dele tivesse tentado sair. Meu estômago revirou, mas continuei. Foi então que as luzes piscaram. O necrotério mergulhou em escuridão por uma fração de segundo. Quando a luz voltou, notei algo diferente. Uma das gavetas refrigeradas, onde armazenamos os corpos, estava entreaberta. Meu coração disparou. Eu mesmo havia trancado todas antes de começar. Meu primeiro impulso foi verificar o registro. Não havia erro. Aquele compartimento estava fechado minutos antes. Algo dentro de mim me dizia para não abrir,
mas meu dever profissional exigia que eu verificasse. Com a respiração pesada, caminhei lentamente até a gaveta, com um movimento rápido, a empurrei de volta. O som do metal ecoou pelo necrotério, e por um momento, tudo voltou ao normal. Mas então, ouvi outro som. Uma batida. Baixa, abafada, vinda do fundo da sala. Meu sangue gelou. Olhei ao redor, sentindo um arrepio percorrer cada centímetro do meu corpo. O necrotério estava gelado, mas um suor frio começou a escorrer pela minha nuca. Foi então que percebi algo ainda pior. A porta do depósito estava aberta. E eu sabia que a havia fechado ao chegar. Engoli em seco, minha garganta seca. Minha mente tentava encontrar uma explicação racional. Talvez o vigia tivesse passado por ali e deixado a porta aberta? Talvez uma corrente de ar? Mas nada fazia sentido. Cada músculo do meu corpo implorava para que eu saísse dali, mas minha curiosidade, ou estupidez, me fez avançar. Caminhei lentamente até a porta. Cada passo ecoava pelo chão de azulejos frios. A sala do depósito era pequena, cheia de prateleiras com frascos de amostras biológicas e equipamentos. Meu coração batia tão forte que parecia preencher o espaço. Quando toquei a maçaneta para fechá-la, senti um arrepio percorrer minha mão. A maçaneta estava morna. Foi quando ouvi a respiração. Baixa. Arrastada. Dentro da sala. Meu corpo congelou. Meus sentidos estavam à flor da pele. Cada parte de mim gritava para sair dali. Mas, antes que eu pudesse reagir, algo caiu dentro da sala. Um estrondo seco, como se algo tivesse sido derrubado. Tremendo, peguei meu celular e liguei a lanterna. A luz tremulante revelou algo no chão. Um lençol. Mas ele não estava apenas caído. Ele estava amassado. Como se alguém tivesse estado debaixo dele segundos antes. Naquele momento, a última coisa que me importava era lógica ou razão. Fechei a porta com um tranco, travei a fechadura e corri de volta para a sala de autópsia. Peguei minhas coisas, desliguei as luzes e fui até a porta de saída. Mas, no instante em que girei a chave, o necrotério mergulhou em um silêncio absoluto. O ar ficou mais pesado. E então, bem atrás de mim, ouvi um sussurro. Baixo, quase imperceptível. Mas não foi minha imaginação. Era uma voz. Fraca. Desesperada. E ela disse apenas uma coisa: me ajuda. Não olhei para trás. Não hesitei. Saí dali o mais rápido que pude, trancando a porta atrás de mim. No dia seguinte, pedi para nunca mais trabalhar no turno da madrugada. Nunca contei essa história para ninguém. Durante meses, tentei me convencer de que minha mente pregou uma peça em mim, que era apenas o cansaço. Mas, às vezes, quando estou sozinho, fecho os olhos e ainda consigo ouvir aquele sussurro. E o pior de tudo, ninguém nunca descobriu a causa da morte daquele homem. Seu corpo foi enterrado sem explicações. E até hoje, toda vez que passo pelo necrotério de madrugada, sinto que há algo ali dentro. Algo que ainda não descansou. Algo que, talvez, ainda esteja esperando por ajuda. Eu sou o Dr. Álvaro Mendes, e há quase 20 anos trabalho como médico legista. Já me acostumei a lidar com a morte de forma objetiva e profissional. O necrotério é um lugar frio, silencioso, onde os mortos contam suas histórias através de marcas, ferimentos e exames detalhados. Mas naquela noite, eu vivi um terror que não foi contado pelos corpos na mesa de aço, e sim por dois homens vivos, desesperados e perigosos. Era uma madrugada comum. Eu e o auxiliar de necropsia, Júlio, estávamos finalizando um laudo quando ouvimos um barulho estranho vindo da entrada do necrotério. Júlio ergueu o olhar, franzindo a testa. Ouviu isso, doutor? Assenti, sentindo um arrepio percorrer minha espinha. Fechei a pasta e me levantei devagar. O necrotério ficava dentro do Instituto Médico Legal, um prédio velho e isolado. O expediente regular já havia terminado, e àquela hora da noite, apenas nós dois estávamos ali. Nenhuma visita, nenhum policial, nenhum movimento. Então ouvimos de novo. Algo metálico caiu no chão com um estrondo. Depois, passos apressados ecoaram pelo corredor externo. Foi quando a porta do necrotério se escancarou violentamente.
2 homens armados invadiram, usando máscaras de pano e vestindo roupas escuras. Júlio engasgou com a própria respiração, e eu senti meu coração disparar. Mãos na cabeça. Um deles gritou. Fizemos o que mandaram. O menor dos 2 se aproximou e nos revistou rapidamente, tirando meu celular do bolso. Júlio tremia visivelmente. Só queremos uma coisa, disse o outro, que parecia ser o líder. Um corpo. Eu travei. O quê? O corpo que trouxeram hoje. De Leon Batista. O nome fez minha boca secar. De Leon Batista era um homem conhecido da polícia. Envolvido em tráfico de drogas, extorsão, assassinatos. Morreu poucas horas antes, em um suposto confronto com a polícia. Eu não posso fazer isso, tentei argumentar. O líder sorriu, mas era um sorriso sem humor. Pode sim. Ou prefere que seu amigo morra agora? Meu estômago revirou. O outro homem já estava pressionando a arma contra a cabeça de Júlio. Vamos logo. Não tinha escolha. Caminhei até uma das gavetas refrigeradas, destravei a porta metálica e puxei a maca. O cheiro frio e químico do formol misturado ao odor de morte se espalhou no ar. O corpo de Leon estava ali, envolto no saco preto de cadáver. Ajudem a carregar, o líder ordenou. Júlio e eu obedecemos, nossas mãos trêmulas segurando o peso morto. Enquanto movimentávamos o corpo, comecei a raciocinar. Por que eles queriam roubá-lo? Para sumir com provas? Para entregar aos comparsas? Nenhuma explicação parecia razoável. O líder nos fez levá-lo até a saída lateral do necrotério, onde uma van preta esperava com o motor ligado. Foi aí que percebi. Eles não queriam esconder o corpo. Eles precisavam dele por outro motivo. Um plano começou a se formar na minha mente. Eu precisava ganhar tempo. Esperem, disse, tentando manter a voz firme. Preciso avisá-los de algo. Os 2 se entreolharam. O que foi? O menor perguntou, impaciente. Engoli em seco e apontei para o saco mortuário. O corpo de Leon não está inteiro. O silêncio tomou conta do ambiente. Como assim? O líder apertou os olhos. Respirei fundo, sentindo o suor escorrer pela minha nuca. Ele sofreu múltiplos tiros. Mas o pior foi um no crânio. O rosto dele não está reconhecível. Os ladrões se entreolharam. Eles pareciam hesitantes. Isso importa? Perguntou o menor. O líder rosnou. E como vamos provar que é ele, idiota? Se não conseguirmos confirmar, o acordo vai por água abaixo. Que acordo? Pensei, mas fiquei calado. Aparentemente, eles precisavam do corpo intacto por algum motivo. Meu coração acelerou. Aquilo me dava uma chance. Há outro problema, continuei. Retiramos amostras para análise. Se alguém fizer um exame no corpo, vai saber que foi manipulado. O líder ficou visivelmente irritado. Ele olhou ao redor, como se estivesse tentando decidir o que fazer. Então, apontou a arma para mim. Você vem com a gente. Vai garantir que não deixamos nenhuma evidência. Meu sangue gelou. O quê? Anda logo. Senti as mãos de Júlio segurando meu braço com força, como se quisesse me impedir. Mas não havia escolha. Me empurraram para dentro da van junto com o cadáver. Júlio ficou para trás, pálido e em choque. A porta se fechou, e o veículo arrancou. A viagem foi longa, desconfortável e silenciosa. O cheiro do corpo de Leon era insuportável dentro daquele espaço fechado. Quando finalmente pararam, me puxaram para fora. Estávamos em uma área isolada, no meio do nada. O líder abriu a porta traseira da van e começou a retirar o cadáver. Tire qualquer coisa que possa nos incriminar, ordenou. Minhas mãos tremiam enquanto eu abria o saco. Foi então que percebi algo estranho. O peito do cadáver parecia mais fundo. Como se tivesse sido pressionado de forma normal. Engoli em seco. Peguei uma pequena lanterna e iluminei o rosto deformado de Leon. E foi aí que percebi. O corpo havia sido violado. Não por nós no necrotério. Mas antes. As cavidades nasais estavam abertas de forma irregular. O maxilar, deslocado. Meu Deus! Eles não estavam ali para recuperar o corpo. Eles estavam ali porque algo estava escondido dentro dele. Antes que eu pudesse reagir, o líder já havia rasgado a abertura do saco e enfiado as mãos dentro do tórax.
O som molhado da carne sendo remexida me fez querer vomitar. E então ele encontrou um pacote plástico, envolto em fita adesiva, retirado diretamente de dentro do cadáver. Meu estômago revirou. Drogas. Eles usavam o próprio De Leon como transporte. Mesmo morto, ainda servia ao crime. O líder sorriu. Está aqui. Então, sem aviso, ergueu a arma na minha direção. Pensei que seria meu fim. Mas então, luzes surgiram. Sirenes cortaram a noite. A polícia. A emboscada estava armada. Júlio havia conseguido alertar alguém. O líder tentou correr, mas os agentes já estavam cercando a área. O menor dos ladrões foi alvejado na perna, caindo com um grito. O líder ainda tentou resistir, mas foi imobilizado rapidamente. Fiquei parado, em choque, enquanto os policiais assumiam o controle da situação. O delegado se aproximou. Você está bem, doutor? Eu não sabia o que responder. Naquela noite, vi o crime em sua forma mais crua. Vi como a morte, para alguns, era apenas um meio para continuar o jogo sujo do tráfico. E percebi que, às vezes, os mortos não são os mais assustadores dentro de um necrotério. Meu nome é Carlos Menezes, vigia noturno de um necrotério. Há mais de 10 anos, meu trabalho é patrulhar corredores silenciosos, garantir que tudo permaneça no lugar, e, acima de tudo, zelar pela tranquilidade dos mortos. Para muitos, isso parece um emprego fácil, mas a verdade é que a escuridão desse lugar carrega um peso invisível. No início, eu também achava que meu único inimigo seria o tédio, que minha maior luta seria contra o sono durante a madrugada. Mas depois daquela noite, percebi que o verdadeiro perigo não está naqueles que já partiram, mas sim nos vivos. Era uma noite comum, sem eventos inesperados. O relógio marcava 23h50 quando os últimos médicos legistas terminaram a autópsia de um corpo recém-chegado. Um homem de 30 e poucos anos, encontrado morto em sua casa, sem sinais evidentes de violência. O legista, Dr. Martins, fez anotações sobre o estado do cadáver e guardou tudo nos arquivos. Em seguida, ele e os assistentes recolheram os materiais, cobriram o corpo e encerraram o expediente. Como de costume, fiz minha ronda inicial, verificando as câmeras e conferindo todas as salas antes de me acomodar na recepção. Até aquele momento, tudo parecia tranquilo. Por volta de 1h da madrugada, enquanto eu tomava um café e olhava para as telas de monitoramento, algo chamou minha atenção. Uma das câmeras, localizada no corredor próximo à sala de autópsia, piscou. Um pequeno ruído estático tomou a tela por menos de um segundo, e quando a imagem voltou, notei algo estranho. A porta da sala de autópsia, que eu tinha certeza absoluta de ter fechado, estava entreaberta. Um frio percorreu minha espinha. Não havia mais ninguém no necrotério além de mim. Tentei me convencer de que talvez os médicos tivessem deixado a porta mal fechada antes de sair, mas algo dentro de mim dizia que não era tão simples assim. Peguei minha lanterna, ajustei o cacetete na cintura e caminhei lentamente até o corredor. O silêncio absoluto tornava tudo mais pesado. Apenas meus passos ecoavam no chão gelado. Ao me aproximar da porta, senti um arrepio. Havia algo de errado. Empurrei devagar e iluminei o interior da sala. No primeiro momento, tudo parecia normal. Os instrumentos estavam sobre a bancada, as prateleiras fechadas, os jalecos pendurados. Mas então, meus olhos foram até a mesa de autópsia, e percebi algo que fez meu coração acelerar. O lençol que cobria o corpo estava revirado. Não totalmente removido, mas o suficiente para indicar que alguém mexera nele. O problema era que ninguém além dos médicos poderia ter feito isso. Minha mente começou a procurar explicações lógicas. Talvez um erro dos legistas? Talvez o pano tenha se movido sozinho? Mas aquilo não fazia sentido. A sala estava fria como sempre, e ainda assim, comecei a suar. Meu instinto me dizia para sair dali, mas algo ainda pior aconteceu. Um barulho. Baixo. Metálico. Vindo de um dos armários ao fundo da sala. Minha respiração ficou pesada. Eu sabia que aqueles armários eram usados apenas para armazenar materiais cirúrgicos e equipamentos. Não havia motivo para qualquer barulho vindo dali. Levantei a lanterna devagar e iluminei a porta do armário. Foi então que vi. A maçaneta estava se mexendo.
A essa altura, meu coração já estava disparado. Peguei o rádio e apertei o botão, mas antes que pudesse falar algo, a porta do armário se abriu lentamente. Minha lanterna iluminou uma figura agachada lá dentro. Era um homem, vestido com roupas escuras, olhos arregalados e rosto tomado por um suor frio. Seu peito subia e descia rapidamente, como se tivesse sido pego em flagrante. Meu primeiro impulso foi recuar e pegar o rádio novamente. Mas antes que eu dissesse qualquer coisa, ele ergueu as mãos. Espera, eu posso explicar. Minha mente estava girando. O que aquele homem estava fazendo dentro do necrotério? Como ele entrou sem ser visto? Mais importante, por que ele estava dentro de um armário? Segurei firme a lanterna e perguntei com firmeza: quem é você? Como entrou aqui? Ele hesitou, os olhos passando pela sala como se procurasse uma saída. Eu precisava ter certeza. Certeza do quê? De que ele realmente estava morto. Aquelas palavras me deixaram ainda mais desconfiado. Você conhecia o morto? O homem abaixou a cabeça. Ficou alguns segundos em silêncio antes de responder. Ele era meu irmão. Uma onda de choque percorreu meu corpo. Seu irmão? Ele assentiu, ainda evitando meu olhar. Algo estava muito errado ali. Você está me dizendo que invadiu o necrotério no meio da madrugada para ver seu irmão morto? Ele respirou fundo. Eu precisava garantir que ninguém descobrisse nada. Minhas mãos ficaram frias. Descobrisse o quê? O silêncio foi insuportável. O homem parecia estar travando uma batalha interna, como se tentasse decidir se me contava a verdade ou não. Fala logo. Exigi, a paciência se esgotando. Foi quando ele soltou as palavras que gelaram meu sangue. Eu o matei. O tempo pareceu parar. Minha mente demorou a processar o que tinha acabado de ouvir. Eu não estava diante de um invasor comum. Eu estava diante do próprio assassino da vítima que estava ali, na minha frente, sobre a mesa de autópsia. Minha garganta secou. Você mexeu no corpo? O homem assentiu devagar. Eu precisava alterar qualquer coisa que pudesse me incriminar. Agora tudo fazia sentido. A porta aberta. O lençol fora do lugar. O armário. Ele estava tentando esconder evidências, apagar qualquer pista que ligasse a morte ao seu nome. Meu sangue gelou. Você estava tentando alterar as provas da autópsia? Ele ficou em silêncio. Mas a resposta estava em seus olhos. Minha mão foi direto para o rádio. Aqui é o Vigia Menezes. Chamem a polícia imediatamente. Peguei um invasor no necrotério. Ele confessou um assassinato. A voz do operador do outro lado confirmou que uma viatura estava a caminho. O homem suspirou, derrotado. Ele sabia que não tinha mais para onde correr. Fiquei ali, imóvel, até que a polícia chegasse. O homem foi algemado sem resistência. Antes de ser levado, ele me olhou uma última vez e disse algo que ecoa na minha mente até hoje. Os mortos sempre contam a verdade. Depois daquela noite, nunca mais olhei para o necrotério da mesma forma. Sempre pensei que o pior que poderia acontecer seria me deparar com histórias trágicas, vítimas de crimes brutais. Mas agora sei que o verdadeiro horror não está nos corpos frios nas gavetas metálicas. O verdadeiro terror são os vivos que tentam enterrá-lo. Meu nome é Maria Helena, e há 7 anos trabalho como faxineira no necrotério da cidade. Meu turno é sempre à noite, quando o movimento é menor e tenho mais tempo para fazer meu serviço sem interrupções. No começo, admito que tive medo. Afinal, estar sozinha em um lugar cheio de corpos não é exatamente o emprego dos sonhos. Mas com o tempo, me acostumei. Aprendi que os mortos não fazem mal a ninguém. Pelo menos, era nisso que eu acreditava, até aquela noite. Era uma quinta-feira comum. Cheguei ao trabalho às 22 horas, como sempre. Peguei meus materiais, coloquei os fones de ouvido e comecei a varrer os corredores frios e silenciosos. O necrotério estava mais cheio do que o normal, pois um acidente na estrada trouxera várias vítimas naquela tarde. Os médicos legistas haviam terminado as autópsias e ido embora, deixando apenas eu e o vigia, seu Antônio. Ele era um homem velho e rabugento, mas gente boa. Ficava trancado na recepção, assistindo TV, enquanto eu fazia meu trabalho. Por volta da meia-noite, fui até a sala de autópsia para limpar os equipamentos. A mesa ainda estava suja de sangue seco,
os instrumentos jogados ao lado da pia. O cheiro era forte, mas eu já estava acostumada. Liguei a música no celular e comecei a esfregar o chão. Foi então que ouvi o barulho. Era um som baixo, quase imperceptível. Um clique metálico, como se algo estivesse sendo destrancado. Parei na mesma hora. Tirei os fones de ouvido e olhei em volta. Tudo parecia no lugar. Respirei fundo e voltei ao trabalho, convencida de que era apenas minha imaginação. Mas aí, ouvi de novo. Dessa vez, mais alto. Vinha da parede ao lado, onde ficavam os gavetões refrigerados. Um arrepio percorreu minha espinha. Meu primeiro pensamento foi que algum dos médicos havia esquecido de fechar direito uma das gavetas. Não era incomum. Tomei coragem e me aproximei devagar. Passei os olhos pelas alças metálicas, para meu alívio, todas pareciam fechadas. Soltei um suspiro nervoso. Deixa de besteira, Maria, murmurei para mim mesma. Voltei para a pia e continuei esfregando os instrumentos. Mas então, o barulho veio de novo. E dessa vez, a alça de uma das gavetas se moveu. Meu coração disparou. Recuei um passo, sentindo um frio subir pela nuca. Aquela gaveta, alguém estava tentando abri-la por dentro. Minha mente entrou em pânico. Não podia ser. Era impossível. Minha respiração ficou pesada. Meu instinto gritava para eu sair dali, mas minhas pernas pareciam presas ao chão. Com as mãos tremendo, estiquei o braço devagar e segurei a alça gelada. O silêncio na sala era absoluto. Segurei a alça com força, num movimento rápido, puxei a gaveta. O que vi, me assombra até hoje. Lá dentro, sobre a bandeja metálica, havia um corpo. Mas não era um corpo qualquer. Os olhos estavam abertos. A boca entreaberta, como se tivesse tentando gritar. E então, ele piscou. Soltei um grito e tropecei para trás, meu corpo inteiro tremendo. Meu coração parecia que ia sair pela boca. O homem na gaveta estava vivo. O pânico tomou conta de mim. Peguei meu rádio e gritei pelo vigia. Seu Antônio, tem alguém vivo aqui? O rádio chiou, segundos depois, ouvi passos pesados correndo pelo corredor. O vigia entrou na sala ofegante, me encontrou encostada na parede, pálida e tremendo. Ele olhou para a gaveta aberta, franziu a testa, e então viu o homem. No mesmo instante, puxou a arma do coldre. Quem diabos é você? O homem dentro da gaveta não respondeu. Apenas piscou lentamente e tentou mexer os lábios, como se quisesse falar algo. Mas sua pele estava pálida demais. Fria demais. Foi então que algo me atingiu como um soco no estômago. Aquele homem, eu já o tinha visto antes. A lembrança veio de repente. Horas antes, quando passei pelo corredor, vi os médicos transportando um corpo recém-chegado. Um caso estranho, me disseram. Um homem encontrado desacordado em um matagal, sem sinais óbvios de morte. Eles o examinaram, não encontraram batimentos cardíacos e o declararam morto. Mas agora, ele estava ali. Vivo. Meu estômago revirou. Eles enterraram ele vivo. O vigia regalou os olhos e pegou o rádio. Precisamos de um médico aqui, agora. Mas antes que qualquer ajuda chegasse, o homem na gaveta moveu a boca novamente. Dessa vez, com mais força. E então, finalmente, falou. A voz saiu fraca, rouca, como se estivesse vindo do fundo de um pesadelo. Ele tentou me matar. Meu sangue gelou. Quem tentou te matar? Perguntei, mal conseguindo formar as palavras. O homem respirou com dificuldade. Irmão. O vigia e eu trocamos um olhar assustado. Antes que pudéssemos perguntar mais alguma coisa, passos apressados ecoaram no corredor. 2 médicos entraram correndo, seguidos por um enfermeiro. Eles viram o homem e ficaram em choque. Meu Deus, ele está vivo. Foram minutos de puro caos. O homem foi levado às pressas para atendimento. Descobriram que ele havia sido envenenado, mas o veneno não foi suficiente para matá-lo completamente. Seu coração desacelerou a ponto de parecer que ele estava morto, e os médicos não perceberam o erro. E o pior, ele não tinha sido vítima de um acidente. Seu próprio irmão tentou matá-lo. Se não fosse pelo barulho naquela noite, se eu não tivesse aberto aquela gaveta, ele teria sido enterrado vivo. A polícia foi chamada, e dias depois, o irmão foi preso.
Ele confessou que queria a herança da família e que planejou tudo para que parecesse uma morte natural. Mas um pequeno erro salvou a vítima da morte certa. Depois daquela noite, nunca mais fui a mesma. Eu achava que meu trabalho era simples, que os mortos eram apenas corpos sem vida. Mas agora sei que a fronteira entre a vida e a morte pode ser mais fina do que imaginamos. E que, às vezes, é o próprio destino que grita por justiça.